um rapaz que acompanha as coisas aqui do canal, que já vi até no Twitter, já mandou bastante coisa. O tal do Funtime, ele mandou um vídeo, O Ciclo Eterno de Five Nights at Freddy's. As pessoas queriam que eu assistisse esse vídeo. Assiste, então estou aqui para ver o vídeo de alguém e dando os pitacos, né, aquela coisa de sempre. Deixa o gostei, lembrando, o link do vídeo na descrição e vai estar aparecendo no card para vocês irem lá, né, e conhecer o trabalho do tal do Funtime. Eu não vi o vídeo meio longo, então se eu precisar parar e falar algumas coisas, é aquela coisa de sempre. Vambora? Estão preparados? Pega sua água, pega seu lanche e vambora, que hoje a gente vai ficar falando de Five Nights at Freddy's pra caramba. 3, 2, 1, foi. So yeah, we research very deeply into every FNAF game and look for any shreds of reference we can pull and connections we can make, because we really want this to be a contiguous part of the entire FNAF like continuum, right? We don't want it to live on its own as this, you know, weird side thing. You know, it's interesting too, as we're developing the game, there's these certain themes that start re-emerging. Right, I call it like thematic repetition. They say like, what's the saying? History doesn't repeat, but it rhymes. It's sort of like that, right? These ideas that aren't necessarily direct one-to-ones, but there are these like churning, you know, narrative motifs that come around again. Tô entendendo. And I think we see a lot of that, and having that emerge as a prequel is a really interesting dynamic. Isso aqui, pra quem não entendeu, está perdido, isso aqui é uma entrevista que acho que foi pro canal do Dalco com a Steel sobre o Secret of the Mimic, né, falando da linha nova de Five Nights at Freddy's. Vamos lá. Toda história tem um significado, um tema, algo além da narrativa que junta todos os acontecimentos de forma coesa. Não existe história se não tem propósito para ela ser contada. Five Nights at Freddy's é famoso por ter uma história extremamente extensa e complicada de ser resolvida e que vem continuado por mais de uma década. A história de FNAF é como um quebra-cabeça, onde as peças estão no lugar, mas nem sempre as que você acha que são perfeitas vão se encaixar. Enquanto a maioria das pessoas tenta focar nos fatos, na ordem dos acontecimentos, na lore de forma superficial, elas se esquecem da outra metade do quebra-cabeça, que é justamente a mais importante, a narrativa, sabe? O que toda história tem. E quando você vê, a imagem que era pra ser uma coisa se torna outra. E Five Nights at Freddy's não é de... Não, peraí. A galera faz o FNAF com o Sonic, vai, não é de hoje. Mas tá, eu tô entendendo onde você quer chegar, tô zoando. Diferente. O jeito de contar essa história pode ser diferente, mas a base é literalmente a mesma de qualquer outra. Você não entende Five Nights at Freddy's. Se você não sabe do que eu vou falar agora, se você não entende como isso aqui funciona, eu te afirmo, você não sabe da lore de Five Nights at Freddy's. E hoje eu quero mudar isso. É hora de entrar no mundo onde fantasmas possuem robôs gigantes e sair daqui 1% mais inteligente do que o resto da fandom. Daí você vai poder falar pra sua família que você entende cada pedaço da franquia do assassino furry de crianças. Bora pro vídeo. Bora pro vídeo. Pula do Crash. Tá, ó. Mas deixa eu falar uma coisa também, que por que as pessoas se prendem muito aos fatos. É justamente porque, vamos também combinar, né? Existem muitas interpretações de final. A gente tem uma comunidade que ela é muito viva e uma comunidade que ela vai criando muitas interpretações. São coisas que não são mais teoria. Teoria, pessoal, é quando a galera pega elementos do que tem no jogo, pega pedaços das coisas que estão acontecendo e tenta, sabe, montar uma prospecção pro futuro, montar alguma coisa do que vai rolar, do que vai acontecer, ou de como a história se encaixa para cada pedaço do que faz sentido, né, dependendo de uma ideia central do que esses pedaços estão contando. Meu Deus, piscou o bagulho aqui e voltou. Tá, isso tirar, pra não atrapalhar você. O que acontece? A gente pega muito pelo caso das pessoas confundirem a situação de Five Nights at Freddy's justamente com esse negócio de você estar com os pedaços na sua frente, eles contam uma ideia e aí quando você faz a sua teoria, você pega esses pedaços e junta conforme cada pedaço está falando. Pelo menos era desse jeito que era para funcionar uma teoria. Como que funciona isso? Por exemplo, a morte das crianças, aí a gente pega a Cassidy e pega justamente o que foi colocado também pela criança chorona, que já que a gente entende, né, pelo menos que a criança chorona morreu, foi mordida pelo Fredbear, né, o Golden Fred,
E aí, depois o Golden Freddy e o Fredbear é o mesmo animatrônico. E aí o William Afton foi lá e colocou uma nova criança lá dentro, né? Esses detalhes, esses pedaços que nós vemos jogados de fora, assim, de livros e principalmente dos jogos, e te junta e fala, pô, então é isso, as duas coisas que estão juntas aqui agora, né? E aí a gente começa a falar de Golden Duo, que é duas almas dentro do Golden Freddy, aquela coisa toda. Só que aí, algumas pessoas, elas começam a pegar algumas ideias e elas têm, por exemplo, que isso já aconteceu. Ah, o William Afton, ele era um predador, né? Um cara que ele não só queria matar as crianças, assassinar as crianças, mas o motivo que ele fazia é porque ele também gostava a mais, né, das crianças. E fala, pô, mas isso aí não tem nada a ver. E aí a galera acaba pegando detalhes e pontos e coisas que não estão na história, ou não fazem parte da história, ou nunca fizeram parte da história, e adicionam isso como fato. E sendo que isso não é um fato, né? O William Afton, ele matou as crianças, sim, mas ele matou por outros motivos, não porque era um predador sexual. E aí, eu vi comentários da galera falando e afirmando, não, realmente tem. Aí você pergunta, aonde você viu isso? Aí geralmente a pessoa fala, eu vi no canal do Core. Eu nunca falei essa merda. Ou se eu falei, era falando contra isso. Era falando, não, eu falei, mas pessoal, eu não concordo com essa ideia tá errada, isso, o William Afton não é isso. E aí, eu vi lá, mas eu gostei, achei legal. Aí é complicado, né? Aí sabe o que me dá vontade às vezes? Eu não posso fazer vídeo de nada, porque se eu fizer qualquer coisa, a galera vai interpretar qualquer coisa. E aí eu tenho culpa que o povo não presta atenção? Aí eu tenho culpa que se eu falo alguma coisa, eu falo a galera entendeu o pendrive? Aí fica um pouco difícil pra mim, né, pô? Aí é complicado, mas vamos lá. O ciclo eterno de Five Nights at Freddy's. Vamos lá. Vambora. Agora que eu prendi sua atenção, você deve estar se perguntando do que caralhos que eu tava falando lá atrás. Qual é o grande tema de FNAF que literalmente explica tudo o que tá acontecendo na história? Repetição. A história de Five Nights at Freddy's se repete, ela rima, ela brinca com coisas que já aconteceram. Quando queremos montar a timeline, nós colocamos os eventos em ordem com o objetivo de, bem, ter a ordem de que as coisas aconteceram. Mas se você parar pra analisar e prestar bem atenção, vai ver que os eventos vão acontecendo de novo e de novo, até de formas que fisicamente não seriam possíveis. Em 1985, em uma Freddy Fazbear's Pizza, William Afton, disfarçado de um dos personagens do restaurante, atrai 5 crianças para uma área restrita fora do alcance das câmeras. Ele mata essas crianças e esconde seus corpos dentro dos animatronics, onde elas nunca foram encontradas. Pelo menos uma década depois, William Afton volta para a mesma Freddy Fazbear's Pizza. Shadow Freddy atrai cada um dos animatronics para a mesma sala onde ocorreu o incidente, e William os desmonta, um por um. Após isso, os espíritos reacordam, e William se esconde dentro da mesma fantasia que usou no fatídico dia, onde ele morre dentro da roupa e seu corpo nunca mais é encontrado. E anos antes, em 1987, usando o mesmo traje, William Afton assassinou mais 5 crianças dentro de outra Freddy Fazbear's Pizza. Pode ser só uma coincidência, não é mesmo? Pode ser apenas um paralelo narrativo. Mas vamos continuar dando uma olhadinha. Em Five Nights at Freddy's 4, Crying Child, filho de William Afton... Não, o nome dele não é Evan Afton. Se você acredita nisso, eu sinto lhe informar, mas mentiram feio pra você. E agora você vai ter que conviver com isso pelo resto da sua vida. Nossa, eu amo o tal do Funtime. Nossa, eu amo ele. Não é à toa que é cria aqui, né? Pô, nossa, obrigado. Obrigado. Beijo. Merece você... Não, agora merece você ir descer e se inscrever no canal dele. Merece. Não merece. Ai, não, Core, mas a criança chorou, no nome é Ivan. Não é. Não é. Eu já expliquei. Eu já fiz um vídeo falando do porquê o nome da criança chorona é Evade, ou Dave, ao contrário, por conta do espelho. Mas também não é tão certo falar, porque a comunidade não bateu tanto a martelo, né? Mais uma questão da comunidade. É criança chorona, é Crying Child, que a gente sempre chamou, é o CC, e vai ser sempre desse jeito, eu acho. Porque eu acho que é uma coisa que ficou de ruído na comunidade. O Scott Calton nunca pegou e falou assim, não, eu vou falar, o nome da criança é esse aqui mesmo. Como isso nunca aconteceu, então deixa pra lá. Então, a gente conhece o personagem como Crying Child e fica como Crying Child. Beleza? Beleza. Mas não é Ivan. O nome Ivan nunca foi canônico. O nome Dave também nunca foi canônico, né? Ou
Poderia ser, né? As chances, mas nunca teve um martelo. E não é o nome verdadeiro também. Então, ai, obrigado, Funtime. Que coisa linda. Vambora. Morto em um acidente envolvendo um dos bem. animatronics do pai, forçando o fechamento da Fredbear's Family Diner. Nos últimos momentos de vida do garoto, William promete o consertar. I will put you back together. Em Five Nights at Freddy's Sister Location, aprendemos que anos depois, Elizabeth Afton, filha de William Afton, morre em um acidente envolvendo um dos animatronics do pai, forçando o fechamento da Circus Baby's Pizza World. No mesmo jogo, também aprendemos que Michael, que curiosamente foi o causador da morte do irmão em 83, foi enviado por William para Circus Baby's Entertainment and Rentals, com a tarefa de... And I found her. I put her back together. Just like you asked me to. She's free now. Em Five Nights at Freddy's 3, Michael, em uma missão de tentar parar o seu pai, agora como Springtrap, ateia fogo na Fazbear's Fright, uma atração de terror que simulava uma pizzaria. Em Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator, em uma tentativa de tentar parar o William, ainda como Springtrap, Henry ateia fogo em uma pizzaria falsa, criada para prender ele e os outros espíritos. Inclusive, no jogo temos um comentário do próprio Henry a respeito do que aconteceu em Follow Me. He lured them all back to a familiar place. Back with familiar tricks. He brought them all together. Are they still aware? I hope not. It keeps me awake at night. Agora, tudo isso que eu falei foi Áudio apenas bom. a ponta do iceberg. São coisas que você e sua cachola inteligente já sabem e que provavelmente já até pensou numa explicação supostamente plausível. Mas a partir de agora, as repetições vão ficando bem mais extremas. Agora vamos para o que possivelmente vai ser o ponto mais alto do vídeo. O jogo que, quando foi lançado, nenhuma pessoa sequer conseguiu resolver. Vamos voltar no tempo e relembrar um dos meus títulos favoritos dessa franquia, Five Nights at Freddy's 4. Esse jogo marcaria FNAF para sempre. Quando ele foi lançado, ninguém conseguiu chegar a uma conclusão concreta para o que estava acontecendo na história. Um momento que o próprio Scott Calton compartilhou ter ficado surpreso, devido à facilidade que foi resolver a história da trilogia na época. Agora, acompanhando esse raciocínio, se analisarmos pelo tema da história, você vai ver que o único motivo para isso ter acontecido foi apenas falta de interpretação. FNAF 4 acompanha a história do Crying Child e em 5 dias será sua festa de aniversário. Eba! A única pena é que ela vai ser no único lugar que ele não ia querer estar. É foda. Crying Child tem muito medo dos animatronics e constantemente chora e tem ataques de pânico quando está na presença deles. Não é à toa que esse tem sido o nome dele por uma década inteira. A gente sabe que o William nunca foi um pai presente, então quem passava mais tempo com o garoto era o seu irmão mais velho, Michael. Ele não gostava nem um pouco da experiência de ser babá de uma criança pequena. Por causa disso, todos os dias ele botava medo no irmão com uma máscara do Foxy e pregando pegadinhas bestas nele. O Crying Child não parece ter muitos amigos ou interagir de fato com pessoas fora da família, mas ele tem uma relação muito forte com sua pelúcia do Fredbear, que o acompanha até seus últimos momentos. Ao decorrer dos minigames, não importa onde formos, ele sempre estará lá, teleportando de cômodos para lugares aleatórios, conversando e tomando formas diferentes para se mesclar ao cenário. Nós também podemos visitar alguns lugares da nossa casa, com um deles sendo um quarto com um berço e um brinquedo quebrado do Foxy. Mas nós também podemos até sair de casa e ir visitar a Fredbear's. Você pode conversar com outras 5 crianças do bairro e cada uma vai ter algo diferente para contar sobre a Fazbear. Cadê o seu brinquedo? O meu é do Spring Bonnie. Papai disse para tomar cuidado ou ele vai beliscar o meu dedo. Ele disse que vai prender ele como se fosse uma armadilha. É melhor tomar cuidado. Fiquei sabendo que eles ganham vida à noite. E se eles te matarem... Ô, Funtime, peraí. Ele disse que vai prender ele como se fosse uma armadilha. Ah, tá. Você tá falando do dedo, porque he's a finger trap, ele é uma armadilha de dedo, ele fala. Tá, eu sei. Português básico, mas talvez as pessoas não entendam, tá? Só tô explicando, porque, né? A gente, eu faço também, eu tento fazer alguma tradução parecida, mas não. Mas às vezes eu falho, infelizmente. Mas só dizendo pra vocês, porque o finger trap é uma armadilha de dedo, tipo, como se ele fosse prender o dedo, né? Como se o dedo da criança fosse ficar preso dentro do boneco. Uma armadilha. É melhor tomar cuidado. Fiquei sabendo que eles ganham vida à noite. E se eles te matarem, eles escondem seu corpo e não contam pra ninguém. Você não é um garoto que se esconde debaixo da mesa e fica chorando? Ninguém mais tá com medo. Deixa de ser um bebê chorão. Você tá indo pra festa? Todo mundo vai pra festa.
Ah, pera, você tem que ir. É o seu aniversário. Por que você tá chorando? Não gostou da minha coleção de brinquedos? ênfase a esse pequeno brinquedo da Chica no chão, que curiosamente se encontra sem seu bico. Quando estamos na Fredbear's em um easter egg, podemos ver William Afton vestindo um funcionário em um dos trajes Springlocks. Tá aí, Se beleza. decidirmos voltar, vemos a figura de duas sombras de Fredbear e Spring Bonnie, apenas nos lembrando do que nós mais temíamos. Os dias se passam e finalmente chegamos ao aniversário do Crying Child. Dia esse que Michael e seus amigos iriam fazer sua maior brincadeira até então. Ele então pega o irmão mais novo e começa a o levar até o palco. E em uma ação de estupidez, ele coloca a cabeça do irmão na boca de Fredbear. Um animatronic, com dificuldade, força o fechamento da boca, esmagando a cabeça do garoto. Caso você não tenha percebido, por algum motivo, FNAF 4 repete diversos temas e eventos dos 3 jogos passados de uma forma inexplicavelmente esquisita, em especial do FNAF 2. A pelúcia do Fredbear com pupilas brancas que teleporta de um lado pro outro e fala com a gente. Golden Freddy tem olhos pretos com pupilas brancas, pouco movimento, se teleporta por diversos lugares e se manifesta de formas diferentes. O brinquedo quebrado do Foxy, Mangle, a versão que nunca conseguiram consertar do Funtime Foxy. Brinquedo da Chica sem o bico. Em 1987, Toy Chica tira o seu bico durante a noite e vaga pela pizzaria. Lendas urbanas sobre os animatronics escondendo seu corpo e nunca contando pra ninguém, 5 crianças desaparecem em uma Freddy Fazbear's Pizza. Seus corpos escondidos nos animatronics nunca mais foram encontrados. Um brinquedo de coelho verde de molas que pode prender o seu dedo dentro da boca dele, William Afton fica preso no traje de Spring Bonnie por uma falha nas travas de mola, ressurgindo anos depois como um coelho verde. Um acidente ocorre em uma festa de aniversário onde um animatronic esmaga o lobo frontal de uma criança. Um guarda de segurança em uma festa de aniversário tem seu lobo frontal arrancado por um dos animatronics da Freddy's. Ok, a ligação ficou bem mais óbvia aqui. E tudo isso fica ainda mais esquisito quando você lembra que todos esses eventos foram, entre aspas, previstos em 1983, antes de qualquer um desses outros eventos acontecerem. São eventos isolados, separados por um período de tempo de anos, mas que conversam um com o outro mesmo assim. E tem mais uma coisa que eu gostaria de mencionar. Em The Week Before, livro que se passa uma semana antes dos eventos do primeiro jogo da franquia, Ralph, o Fungi, faz um comentário bem específico quanto ao Foxy, dizendo que apesar de tudo, ele nunca mordeu uma criança até onde ele soubesse. Em uma das rotas, você pode achar um ticket da Fredbear's Family Diner dentro da Pirate Cove. Isso pode parecer aleatório até você lembrar que Michael, o causador da mordida de 83, estava usando uma máscara do Foxy. Mas o livro ainda menciona a mordida de 87, e que após o incidente, os funcionários adotaram a medida de piscar a lanterna nos olhos dos animatronics em possíveis ataques, porque isso pode mexer com os sistemas deles. O único personagem que exige esse tipo de comportamento em FNAF 2 é o Withered Foxy, basicamente confirmando que ele foi o causador da mordida de 87. Então nós temos... Peraí. Não. Animatrônico morde criança. Quem mordeu a criança foi o Fredbear. Animatrônico morde criança. Morde guarda, tá. Festa de aniversário, festa de aniversário. Perda lobo frontal. Michael usava a máscara do Foxy, causada por... Mas eu acho que tá querendo pôr, que eu tô entendendo aqui, tipo assim, pela repetição que ele tá falando, tipo assim, o que eu estou conseguindo absorver aqui. Por falar que existem essas coisas e vamos por assim, essas repetições que ele tá falando é tipo assim, o William Afton matou 5 crianças mais de uma vez, isso realmente pode ser possível, né, em 85 e 87, se bem que tem pessoas que acham que o William Afton não matou ninguém em 87, mas tem o minigame, tem as coisas lá, a localização que só abriu em 87 e existe lá e tal, tudo bem, ele tá falando tipo assim, os parelhos que aconteceu, porque assim, não foi... Uma coisa que você tá falando, o Michael usava a máscara do Foxy, e aí você tá vinculando o negócio do ticket de 83, né? Como se fosse tipo assim, não, então realmente a pista que foi o ticket de 83 é realmente pra comprovar, porque os guardas começaram a piscar o Foxy, pro Foxy não dar essa mordida e não tal. O Withered Foxy é um candidato pra ter mordido o guarda? É, pelo pulo que ele faz, pelo jumpscare, mas também pode ser a Mangle, porque ela tava no teto, e aí no teto foi lá e mordeu também. Então, tipo assim, é porque também é um Foxy. E outra coisa, quem deu a mordida foi o Fredbear, querendo
querendo ou não. Ah, mas foi o Michael Afton que botou lá. Então, mas entende que não é porque o menino tá usando a máscara do Foxy, que aí já... Então, a gente tá colocando como se fosse... Ah, não. Essa é a pista pra descobrir quem deu a mordida de 87, sendo que... Eu não acho... Eu não acho que... Deixa eu ouvir as provas de novo. Pera aí, rapidinho. Então, tal do Funtime, eu tenho que quebrar um pouco a sua ideia, porque eu acabei lembrando que eu falei assim, eu não me lembro das noites do FNAF 2 ter alguma menção disso. Você tá mencionando The Week Before. O The Week Before, ele é uma semana antes do FNAF 1. E aí, você tá falando, aí os funcionários começaram a ter o negócio de fazer, não sei o que, tal, papapá, né? De piscar a lanterna pra fazer isso. Só que tem um problema. Na noite 2 do FNAF 2, é dito o seguinte. Eu amo esses personagens antigos. Você já viu o Foxy, o pirata? Espera aí, Foxy. Sim, Foxy. Escuta, esse sempre foi meio tweet, tipo, esse sempre foi meio complicado, vamos por assim. Eu não tenho certeza que o truque da máscara de Fred funciona no Foxy. Se por algum motivo ele ativar durante a noite e você vê ele parado bem longe do corredor, no final do corredor, só ilumina a cara dele, né? Flash your light, usa sua lanterna, né? Pisa sua lanterna de tempo em tempo, né? Him from time to time. Esses velhos modelos sempre foram desorientados por luzes brilhantes. Seria o caso, né, do reiniciar o sistema, né, ou algo do tipo. Isso vai causar com que o sistema reinicie ou algo do tipo. E pensando nisso, e pensando sobre isso, você vai também de tempos em tempos em alguma sala onde tem algo não desejado, talvez esteja. De tempos em tempos, assim, isso talvez pode segurar no lugar por alguns segundos. Este glitch talvez carregou, né, para alguns modelos novos também. Tá falando aqui da Mangle. E aí a continuação ele falando da caixa de música. Eu entendi o que você quis fazer, é interessante, mas eu ainda fico com a Mangle. Mas aí sou eu, porque esse negócio de piscar a lanterna, que o Ralph fala no The Week Before, foi porque viu o acidente que você tá mencionando é um acidente que aconteceu com o Guardian 87. Mas essa questão, ou essa parada, assim, já no FNAF 2 já era mencionada, e como é o Ralph, é o mesmo Phone Guy do livro, é o mesmo Phone Guy que tá aqui no FNAF 2, né, ele já fala que o próprio sistema dos modelos já era quebrado, né, eles tentaram até fazer retrofitting neles, né, ele fala, tentou colocar esse negócio de atualização do banco de dados nesses Witherits, mas não funcionou, e eles também fedem pra cacete, então só deixaram eles de lado e são usados para peça de reposição. Então, tipo assim, eu entendi o que você quis dizer, que, mas a pista tava lá, a cara do Michael Afton, Foxy, e faz isso aqui. Realmente, o Wither de Foxy pode ser um bom candidato, mas eu acho que tinha outros detalhes, né? Principalmente esse, do tipo, não, o detalhe é que veio o acidente, aí aconteceu isso aqui, sendo que, na verdade, a parada da luz já era algo, assim, que o próprio Ralph já sabia, né? E não tinha acontecido nenhum acidente em 87. O acidente que aconteceu que estaria pelo Phone Guy agora, seria justamente o de 83. E ele não menciona no áudio da noite 2 que tá piscando no Foxy por causa do acidente do FNAF 4, no caso. Ele só menciona que o modelo, né, tem esse problema do sistema dele. Eu entendi seu ponto, só não concordo tanto assim, sabe? Porque eu acho que é o mesmo cara falando essas coisas, tá ligado? Basicamente confirmando que ele foi o causador da mordida de 87. Não acho. Então nós temos duas mordidas causadas por um animatrônico. Não, eu acho que o palíndromo que você tá fazendo é de falar, não, tem coisas que se repetem em FNAF? Sim, tem, muito. Mas eu só não acho que não seja o Wither de Fox, porque também tá falando que esse mesmo glitch passou para outro animatrônico e a Mangle. Em que a vítima sai assim, com o lobo frontal arrancado e que quem desencadeou era um personagem relacionado ao Foxy. Quando o FNAF 4 estava tendo seus primeiros teasers, o de Nightmare Foxy sempre chamou atenção. Acompanhado de um aviso de fora de serviço, ele também acompanhava o número 87 escondido em seu olho. Mais uma vez, repetição. Tem? Onde? Onde? Meu filho, você precisa iluminar isso aqui que eu tô cego, eu não tô vendo nada aqui. Cadê o 87 no olho dele, meu Deus do céu? Você tá falando isso aqui? Isso aqui é um 7?
Não, mano. Não. Não tô vendo nada aqui, bicho. Não, eu entendi a repetição. A repetição realmente é... Mas a repetição ela tem que ser feita com o lóbulo frontal das crianças, não da máscara. Não acho que, assim, da máscara, eu falo da máscara do Michael Afton, e aí é ser essa raposa que depois vai... E eu não tô vendo o 87 aqui, eu devo estar muito cego. Eu não tô vendo, eu tô parado no frame, eu não tô vendo o 87 aqui. Eu devo estar muito cego, eu não tô vendo o 87 aqui. Mais uma vez, repetição. Repetição da maneira mais esquisita possível. E tudo isso fica ainda mais bizarro quando você lembra que os eventos e lugares do FNAF 4 espelham diretamente o Happiest Day de FNAF 3. Imagens, personagens, lugares, cada um que aparece no Happiest Day é algo que o Crying Child já viveu. O direito inclusive aos Shadows, que coincidentemente tem a forma de duas sombras de Freddy e Bonnie. Estamos vendo os mesmos eventos acontecendo anos, às vezes até décadas antes deles sequer existirem. E se você tá confuso agora, se prepare, porque você não viu nada ainda. Não, mas isso aqui, pô, mas é claro que é sobre a criança chorando no Happiest Day. Não só sobre a criança chorando, mas sobre todas as crianças, né? O Happiest Day, pra quem não sabe, os minigames do FNAF 3. Esses minigames, eles são muito importantes, sim, com certeza, que você vai lá e faz a libertação das almas, aquela coisa toda. Não a libertação, né? Seria justamente pras almas irem embora, mas o problema é que aconteceu o Pizzeria Simulator, não só isso, mas tem o minigame, né, do próprio William Afton, do Follow Me, pegando as almas delas e pegando detalhes, né, da parte de dividir a alma, levando pro Sister Location. Então elas não tiveram um Happiest Day. Esse Happiest Day é uma hipótese, é uma coisa que poderia ser feita, poderia acontecer, mas não aconteceu, porque aconteceu o Pizzeria Simulator depois, que as almas das crianças foram libertadas ali, que estavam juntos no Molten Fred. Tem várias coisas do Candy Cadete falando esse tipo de coisa, que foram juntados 5 crianças uma só, aquela coisa toda, né, misturando o remanescente, aquela coisa toda, que eu sei que tem uma galera que não gosta disso, mas é justamente pra explicar como os outros animatrônicos, né, dos Locations estão possuídos, por exemplo, né? Mas aqui o foco não é tanto esse, é porque o Happiest Day, ele não tá, pelo menos na minha cabeça, se ele aconteceu, ele aconteceu depois do Pizzeria Simulator. Aí se a gente pôr o Happiest Day, aconteceu ali, que ali as almas das crianças foram libertadas. Só que tem um problema nisso também. A pizzaria continuou, as coisas continuaram acontecendo, as paradas continuaram rolando, né? Teve o próprio Security Breach, tem justamente o bicho que todo emaranhado de fio com a cabeça do Phantom, né, do Phantom Fred lá. Eu sei que não é a mesma coisa, não é o mesmo bicho, mas as maldições e as coisas das paradas continuaram. Talvez as almas daquelas crianças realmente descansaram depois do FNAF 6, mas a parada com as pizzarias e com as mortes e tudo mais continuou rolando, esse é o ponto. A nova história de Five Nights at Freddy's é onde as coisas começam a ficar ainda mais evidentes. Vamos lá. Mas antes faça que nem meu grande amigo Freddy Fazbear aí, se inscreve no canal, dá like, compartilha com aquele seu amigo burro que acha que sabe da Lord FNAF, mas a fonte dele é o TikTok ou algum maluco aleatório de YouTube Shorts. Isso me ajuda, te ajuda, ajuda ele, ajuda todo mundo, é bem legal, viu? Tamo junto. Voltando pro assunto, a gente cobriu a maioria das repetições da história original, mas é aqui onde todas elas se juntam. Five Nights at Freddy's Security Breach é objetivamente o jogo com a pior história da série, não existe dúvidas disso. Mas o motivo da lore ser tão complicada e bagunçada vem de um erro do próprio Scott Calton. And I had a specific story for this in mind. Okay, for Security Breach, I really did. I had a very specific story in mind, and it is very different than the one that got in the game. And I think a part of that is the way that I conveyed that to Steel Wool. Because what I was trying to do was I was trying to tell Steel Wool to do specific things throughout the game, put specific items in specific places, have specific characters do certain things, meanwhile not telling them what the story plot was. Because in my head, I was thinking, okay, when people find this, they will connect this to this to this, and it will all be revealed. And I thought I could do that without telling Steel Wool the story plot. Coloque coisas específicas em lugares específicos. Coloque tais personagens fazendo coisas específicas. O Scott não contou diretamente o que ele queria. Ele deu as peças e disse onde elas deveriam se encaixar, sem contar pra Steel Wool qual era o quebra-cabeça que eles estavam montando. E com essa informação, tudo que a gente já apontou, que não são especulações, mas sim fatos, coisas que aconteceram ao longo da saga
saga de FNAF se tornam ainda mais claras. Foi muito bom esse esclarecimento do Scott, porque assim nós sabemos que nós não estamos indo pro caminho errado. Então vamos analisar. O jogo segue a história de Gregory, um garoto que ficou preso dentro do Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex e que agora tem que achar um jeito de escapar antes que ele seja morto. Aqui a gente já pode analisar padrões de repetição bem interessantes. Olha só que coincidência, Gregory é um garoto com uma camisa azul listrada, cabelos castanhos, band-aid no joelho e uma ligação forte com o Freddy. Meu Deus, eu achei que... O tal do fantasma. Eu achei por 2 segundos que você ia fazer cabelo preto, olhos não sei o quê, criança chorou! Eu achei que você ia fazer isso. Graças a Deus você não fez, obrigado. Essa é uma descrição quase que perfeita do personagem do Crying Child. Um garoto com uma camisa... Ele fez. Eu achei que... Tá bom, vamos ver o ponto dele inteiro, depois eu falo. Camisa preta listrada, cabelos castanhos, band-aid no joelho e tem uma ligação forte com o Fredbear. Inclusive, por mais que nessa arte horrorosa da Pink Pills as listras deles estejam embaixo, a posição das listras de ambas as camisas dos dois é a mesma. Ao conseguir o final bom do jogo, você recebe a imagem de Gregory, Vanessa e Freddy sentados em um morro, na frente de uma árvore e ao pôr do sol, com Gregory mordendo o picolé de um urso amarelo. Ao decorrer do jogo, cada um dos Glamrocks começam a apresentar cada vez mais sujeira e quebras em suas carcaças, mas a do Freddy tem algo de especial, pois ao longo do jogo, a gravata dele vai perdendo a tinta, revelando que originalmente ela era um belo roxo. E se você parar pra analisar o quarto... Peraí, que eu tenho que trazer outro detalhe aqui, peraí. Vamos lá. Essa aqui é a gravata do Fred, ela é preta e já tá desgastada. Por quê? Quando você vai fazer o negócio em Five Nights at Freddy's, você obrigatoriamente, você escolhe primeiro 2 lugares. Você pode escolher o Montgomery's Gator ou você pode escolher ir pro compactador de lixo da Chica. Você pode escolher os 2 lá. Mas obrigatoriamente depois você passa pelo negócio da Roxane, né? Você pega os negócios de ver os olhos dela lá, né? No caso, o compactador, se não me falha a memória, é o negócio do Phaser Blast. Também tudo mais lá. O que acontece? Quando você pega o upgrade da Chica, da voz da Chica, isso não é que quando desgasta, muda a cor. É quando você faz o upgrade da Chica. Porque eu lembro de ter jogado o jogo e quando eu via o Fred... Deixa eu ver se eu até isso tenho na minha gameplay, né? Porque eu fiz o Montgomery primeiro, depois eu fiz o da... Como é que fala? Eu fiz o do Montgomery primeiro, depois eu fiz o da... Como é que fala? Depois eu fiz o da Roxane, que é o da Roxane obrigatório. Ó, aqui dá pra ver. O Fred já tá todo desgastado. Ó, é minha gameplay aqui atrás. O Fred já tá todo desgastado. Eu botei o upgrade da mão dele, né? Porque eu escolhi o Montgomery primeiro. E aí eu tô fazendo já o puzzle, que é pra ter os olhos da Roxane. E a gravata tá preta, porque a gravata só muda de cor por conta do upgrade da Chica. Desculpa eu ser o chato, tal do fantasma. Desculpa eu ser o chato. Me perdoa, seu chato. Me perdoa, seu imbecil. Tá? Mas, só falando, ele ganha a gravata roxa por conta do upgrade da Chica. Não por, enfim, né? E tal. Eu olhei, eu vi isso e falei, não é bem isso que acontece, não, mas tudo bem. Por isso que eu estou fazendo o react, que eu tô adicionando o seu vídeo, tá? Vamos lá. Do Freddy irá reparar que os sinais neon dele não usam as cores do personagem, mas sim o amarelo e roxo de Fredbear. E por falar nos outros... Mas do lado tem a foto dele com a gravata preta, cara. Aquilo é só um neon, talvez, de referência do que ia acontecer depois. Eu acho que casa mais com a repetição do que vinha antes do que falar, o desgaste fica roxo. Não é assim que funciona. Glamrocks, vamos olhar o monte por um momento. Durante anos, um dos mistérios mais debatidos na comunidade de FNAF é sobre a verdadeira identidade do espírito vingativo da Ultimate Custom Night. Um tópico que eu não vou entrar porque eu não gosto muito da discussão, mas continua comigo. As opções que nós temos são Cassidy, espírito que possui o Golden Freddy, que tem bastante relevância no plot daquele jogo, ou Andrew, um personagem do Fazbear Frights e que tem uma história que descreve perfeitamente como funciona o CN. A característica física mais marcante do personagem do Andrew é que ele usa uma máscara de jacaré, e nos livros ele comenta o quanto ele odiava o Afton e queria ver ele sofrendo pra sempre. Tá bom. Agora, se formos pro Secret Breach, vamos encontrar um jacaré com problemas de raiva, que tinha uma raiva especial ao Glamrock Bonnie, que era um coelho, e que o destruiu em um ato de raiva e tomou o lugar dele na banda principal. E se ainda nós formos no quarto...
Mas, espera aí, eu tenho que, talvez, minha mente, é porque é muita coisa. Mas eu me lembro que isso aconteceu não porque o Montgomery quis. Aonde eu me lembro é o tal vírus do Mimic. Até onde eu me lembro e até nos livros não é tão explícito isso, mas é a coisa do vírus do negócio do lugar que deixou o animatrônico pra fazer essas coisas, né? Deixou ele bugado a esse ponto. Eu entendi o que você tá dizendo, eu não tenho 100% de certeza dessa informação que eu tô falando, eu teria que lembrar dos vídeos que eu trouxe dos resumos do Tales from the Pizzaplex, que esse detalhe eu tenho que rever, mas eu acho que eu me lembro, posso estar errado, que na verdade é pelo vírus, né? O negócio lá dos animatrônicos ficar atacadão e tal. Ah, mas isso aflorou mais ainda a característica dos animatrônicos de fazer esses ataques. Tudo bem. Só não... Eu não tenho tanta certeza se tipo assim, é a repetição forçada porque o Andrew é um jacaré e odiava um Bonnie, e aí, tipo, é o parâmetro de Andrew e Bonnie, né? Seria Andrew e Spring Bonnie, que seria Andrew e William Afton, e o Rockstar Bonnie representava isso, e um jacaré matando um Bonnie. Enfim. Do monte e abrirmos o presente que tem lá, nós vamos ganhar uma pelúcia do Golden Freddy. Essa parte é mais teoria, pois a gente não tem uma confirmação oficial da identidade do espírito vingativo, mas caso você acredite na teoria de que o Andrew é o personagem que tá atormentando William Afton, meus parabéns! Você acabou de ser abençoado com evidências fortes tragas pelo tal do Fontaine. Aproveita e se inscreve aí, por favor. Agora que a gente trouxe o Bonnie pra conversa, ele é protagonista de um... Então, eu não acho que são evidências tão fortes de verdade, porque... novamente, é porque assim, a galera esquece as coisas que estavam sendo construídas na época. A galera esquece um pouco e bota importância em outras coisas que foram escritas depois, e elas podem ser novamente a repetição dos mesmos assuntos e não uma coisa... E aí, sabe qual é o problema que o Scott Cawthon faz muito? E isso eu não gosto tanto, por isso que eu acho que tem tanta repetição. O que a galera gostar eu faço. O que a galera grudar e colar, eu vou. Quer um exemplo disso? Você trouxe na própria entrevista. Se a gente vai pôr a entrevista aqui em jogo, a mesma entrevista que ele fala da caixa do FNAF 4. Aquela caixa, todo mundo pirou e tal, e ficou na época perguntando o que tinha naquele raio daquela caixa. O Scott Cawthon, ele fez o FNAF World, ficou do jeito que tava, e aí perguntaram o que então tinha na caixa. Ele fala, eu lembro que tinha alguma coisa, mas eu nunca persegui aquele caminho porque a história não levou pra aquele lado. Porque as pessoas na época, eu lembro quando veio o Sister Location, as pessoas começaram a ir pra ideia do próprio Sister Location, das coisas do Sister Location. E deixaram um pouco a caixa do FNAF 4 de lado. Mas a galera sempre quis procurar justificativas pra caixa do FNAF 4. Eu acho que o Scott Cawthon, ele tinha uma ideia para aquela caixa. Eu lembro também em outra entrevista ele falando que o conteúdo da caixa mudou, o que é um problema. E aí ele vai e fala, não, agora eu não lembro mais. Então, o meu ponto que eu tô dizendo é, eu acredito que em alguma parte o Scott Cawthon ele faz as coisas pensando, o que a comunidade gosta, o que a galera tá gostando, o que a galera curte, eu vou fazer. Ele vai muito pelo termômetro do público. Isso é fato. O Secret of the Mimic, a galera sempre reclamou, não tem tanta coisa pesada e tal, não sei o que. O Secret of the Mimic começou a pisar um pouco, sabe, pisou de leve o acelerador, já apareceu uma galera morta lá. Até então isso não aparecia tanto em FNAF. Aí agora, né, a galera viu o filme do FNAF 2, reclamaram e tal, não sei o que, não, vamos trazer um cara que faz roteiro de filme de terror de verdade. Aí só faltava o filme do FNAF 3, a crítica e as coisas amar e os fãs odiar. Enfim, o que eu tô dizendo é, o Scott Cawthon, ele é de fazer umas coisas dessas. Eu vou jogar a ideia aqui e nós vamos embora. Foi justamente que vocês, espero que vocês se lembrem da época, Security Breach DLC Ruin. Porque o Security Breach aconteceu todos esses problemas que foi lançado e tal, com esses detalhes que a galera não conectou. E aí ele teve que fazer a DLC, já estava programado na verdade, e a DLC meio que deu uma consertada no rumo da história. Que aí a gente foi pra Help Wanted 2 e a gente foi pro Secret of the Mimic. Que aí, não, beleza, a gente consertou as coisas, mas o Security Breach ainda tá lá com os problemas dele. E aí a galera, tipo, deixa um pouco pra lá e aí acaba colocando um monte de coisa dos livros, Frights e Tales, pra justamente pegar os gaps das coisas que talvez estariam faltando. Mas, novamente, eu acho que a Cassidy é o espírito vingativo. Eu não acho que do nada, não, vou pôr uma outra criança que tem pouquíssimas referências, que a galera não ia atrás, a galera não sabia tanto, aí eu vou pôr na Frights e essa criança. Eu acho que o Andrew
é pra ser mais uma repetição da Cassidy. Eu acho que é mais isso. E o Jake seria uma repetição da criança chorona, mas botando uma outra parada, uma outra história. Se é pra fazer paralelos, eu acho que esses são paralelos pra mim mais interessantes e que falam, não, tá, eu tô entendendo o vínculo do que tá querendo ser feito. Por mais que não tenha tantas coisas assim, Jake é a segunda alma que tá no Stitch Wraith, que até o Andrew e o Jake ficam juntos no Stitch Wraith lá, a aparição de sutura. E aí, eu acho mais isso, do que a gente botar que o Andrew é a alma da criança que tava lá atormentando, porque temos um problema. O problema é a alma do Andrew, que eu me lembro na história da aparição de sutura, ela é encaixada pra virar o bicho quando o Andrew está no FET. É a bateria que tá dentro do cachorro. E aí, do nada, o cara pega isso, pega o negócio do Jake, junta e vira o bicho. Tipo, em algum momento, em alguma parada, a tal alma se dividiu e tava fazendo o bagulho do after, não sei o que, e virou outra coisa depois. Sendo que a ideia do próprio Pizzaria Simulator é encerrar e botar as covas dos nomes das crianças até. Aparece lá Gabriel, Suzy, Fritz, Jeremy e aparecem outras duas covas. Muito possivelmente Golden Fred e a Puppet. Seria a Charlie, mas a galera fala, mas pode ser a Elizabeth. Mas aí você vê os livros falando, né, principalmente a enciclopédia, que a enciclopédia é meio meme. Mas aí tem lá, a Cassidy, não, perdão, a Elizabeth e o Efton, eles querem ser imortais, esse tipo de coisa. E a Elizabeth quer sempre fazer as coisas pelo pai dela. Mas aí os nomes, por exemplo, do Golden Fred estaria apagado justamente porque continuou torturando ele, né? E ficou existindo e não estaria tanto... Tanto que o próprio Pizzaria Simulator, né? O 6, ele não tem tanta coisa do Golden Fred assim, tipo, não tem aparições claras do Golden Fred, né? É mais, tipo, ele estaria ali. Enfim, são coisas que eu acho que vale a pena pra discutir. Mas o ponto que ele falou é a base da teoria do porquê que a galera acredita que o Andrew é o Golden Fred seria... Perdão, o Golden Fred não. O Andrew seria aquele que você não deveria ter matado, espírito ativo. É mais disso aqui também e fora dos livros também. Um dos easter eggs mais importantes do Security Breach. Na Ring, nós podemos libertar as almas de vários robozinhos de limpeza ao longo da campanha. Agora, se nós chegarmos ao Bonnie Bowl com todos eles desativados, liberaremos uma sala secreta que não está no alcance das câmeras, Sim. onde encontraremos o corpo morto de Glamrock Bonnie rodeado por 4 bots. Uma recriação perfeita do Follow Me de FNAF 3. E sabe o mais bizarro? Essa não é a única vez que isso acontece, porque no começo do Security Breach nós temos 4 Staff Bots rodeando a cabeça de outra Staff Bot que está quebrada no chão, referenciando o minigame Save Them do FNAF 2, sem contar a presença dos outros Staff Bots com o rosto da Nightmare Yone pintado, com a frase In Your Dreams escrita em seus peitos. E isso é só um pouco da ponta do iceberg. Para desbloquear o final verdadeiro, temos que jogar 3 arcades do Princess Quest que estão espalhados pelo Pizzaplex. No Princess Quest, nós controlamos uma princesa dourada que, com a ajuda de um senhor vermelho, vai atrás de matar um coelho roxo. E caso por algum motivo você ainda não pegou a ligação, o nome da princesa nos arquivos é Cassidy. E o nome da música que toca no Princess Quest se chama Caught in a Loop. Repetição. Se nós fizermos outro dos 6 ou 7 finais, do Security Breach, nós descobrimos que o Pizzaplex foi construído em cima da pizzaria do FNAF 6, onde se descermos mais, vamos achar um coelho roxo com um amálgama de animatronics que parece o impedir de sair de lá, terminando com a gente literalmente incendiando o lugar de novo. O desenho do Security Breach, Freddy and Friends on Tour, são os mesmos episódios acontecendo de novo e de novo, só que com pequenas alterações, inclusive referenciando outros lugares de FNAF, como o quarto do FNAF 4. As vozes não param. Isso tudo que eu falei até agora foram só algumas das mais fortes. Tem muito. Se eu quisesse realmente listar todos os casos em que a história se repetiu de alguma forma, talvez a gente ficasse aqui por até horas até a gente terminar de discutir tudo. E aí eu volto para a pergunta que eu fiz lá atrás. Como? Como é possível que eventos isolados, acontecimentos com anos de diferença entre um e outro, até décadas, sejam capazes de se repetirem de novo e de novo e de novo? Por que isso está acontecendo? É possível chegar em uma resposta? A partir do tema que estamos explorando, podemos começar a criar teorias para entender melhor essa narrativa. Então vamos tentar especular, porque eu trouxe algumas teorias. Eu tenho uma resposta meio rápida. O povo não entendeu as coisas desde o começo. Nem eu, nem você, nem ninguém. Brincando, é memes, é pra rir. É pra rir, peraí! Vamos lá. Pra gente debater, que podem nos ajudar a compreender melhor isso pelo ponto de vista dentro da lore. Vamos começar então analisando um personagem, Golden Freddy.
Vamos voltar lá atrás pro começo do vídeo, onde todas essas repetições começaram a ficar mais estranhas. FNAF 4, ou melhor, o Crying Child, a Toy-Chica sem o bico, a Mangle quebrada, a Grande Mordida, o Happiest Day ser sobre as memórias dele. Todos esses eventos foram vistos ou referenciados de alguma forma durante os últimos dias de vida dele. E todos eles de alguma forma se manifestaram anos depois no mundo real. Em 2015, MatchPat e outros youtubers de FNAF fizeram uma live com um único intuito, de resolver a história do último capítulo da saga. Mas dessa vez, eles não estariam sozinhos. Scott... O último capítulo da saga 2015 é uma frase realmente acurada, do tipo, nossa, gente, FNAF vai acabar em 2015. Acabou em 2015, né, pessoal? Todo mundo sabe, acabou mesmo em 2015, acabou mesmo, né? A gente finge. Carlton iria aparecer na live e começar a atualizar o seu site com pequenas dicas. Que eu acho que é uma... visto nas sombras é facilmente mal entendido na cabeça de uma criança. Eu acho que é a maior cagada que o Scott Calton fez, na minha humilde opinião. Se vocês quiserem, eu elaboro, mas eu acho que isso aqui é porque tem coisas, cara, que dependendo de como você fala, do que você fala, você mais tá dando a pista errada e a pista ruim do que realmente querendo explicar a parada que a galera vai entender, entendeu? Como assim, Cor? Eu falo porque isso aqui, a galera continuou inventando um monte de outras ideias que não foram pro caminho correto. E aí eu acho que foi daí que o Scott Calton abandonou a ideia da caixa. Porque a galera o Scott Calton ficou tão ansioso, ele devia ter segurado pra poder continuar o caminho que ele tava querendo rumar, mas aí ele viu que ele tinha que mudar de rota porque a galera não tava entendendo os bagulho, entendeu? É meio preocupante isso, na real. No minigame do FNAF 4, por que a pequena Chica de brinquedo estaria sem seu bico? 4 jogos, uma história. E foi daí que nasceu a infame Dream Theory, que propunha que toda a trilogia de FNAF na verdade era fruto da mente em coma do Crying Child. Teoria essa que rapidamente foi desbancada, por motivos óbvios. Mas... Sister Location. E se eu te dissesse que o MatchPat estava no caminho certo para isso? O único problema é que ele chegou na conclusão errada. Eu tô querendo dizer que todos esses eventos podem estar sendo manifestados pela mente literalmente quebrada do Crying Child, e que as memórias dele que estejam alterando a realidade. Não é de hoje que sabemos que o Golden Freddy tem o poder de se manifestar de diferentes formas e de alterar a realidade. O Survival Logbook é o melhor exemplo disso, onde vemos o Crying Child alterando palavras do livro para poder se comunicar. Se agora eu gostei. Tudo o que vimos até agora foi visto ou vivido por ele de alguma forma, o que impede da mente dele estar alterando a realidade conforme suas memórias? Mas aí vem o como novamente. E a resposta potencialmente está no jeito que o Crying Child morreu. Quando Fredbear mordeu a criança chorona, ele não o matou de vez, ele causou um dano no lobo frontal, deixando o garoto em coma no hospital. O lobo frontal é a maior e mais complexa região do cérebro humano, localizado logo atrás da testa. Ele é o centro de comando do cérebro, responsável pelas chamadas funções executivas: planejar, tomar decisões, controlar impulsos, regular emoções, formular a personalidade e coordenar os movimentos voluntários do corpo. As consequências de dano no lobo frontal podem resultar em perda de memória mínima ou considerável, dificuldade de organizar informações temporárias, mudanças de humor, perda de funções cognitivas, muitas vezes resultando em paralisia, dificuldades de fala. Todas essas características podem ser vistas no Golden Freddy. Tá aí tudo Todos bem. os comportamentos Tudo que bem. nós vemos dele ao longo da série batem perfeitamente com os sintomas listados. Você pode pesquisar, é verdade. Sim, não. Mas as coisas aí, não param por aí. Isso Porque aí eu um já jogo falei há da muitos série anos que também. gira em torno do Crying Child após o FNAF 4 faz questão de ir a fundo nesses conceitos e brincar com a ideia de sua mente quebrada. FNAF World é até hoje um dos jogos mais importantes da série, onde aprendemos de uma forma bem interpretativa e cheia de metalinguagem sobre o Flipside, ou o mundo paranormal. Fredbear disse que o que acontece lá tem um efeito no mundo real, e que nossa missão é consertar o Crying Child. Cada memória remete a algo que ele viu e também representa cada etapa para atingir o Happiest Day. E além disso, o mapa do jogo tem o formato de um cérebro humano. Um dos Sim. personagens introduzidos aqui, e que também viria a ser um dos mais importantes pra lore, além de ser um dos meus favoritos, é o Old Man Consequences, que vive pescando em uma floresta vermelha.
A imagem da Floresta Vermelha é uma das mais recorrentes em FNAF, mas uma coisa que eu nunca vi ninguém apontar é sobre o significado dela. Em uma pesquisa que eu fiz há um tempo atrás, eu acabei descobrindo uma informação bem interessante. Na série de ficção científica 12 Monkeys, existe uma Floresta Vermelha que seria meio que o paraíso, até onde eu consegui entender, onde você não necessariamente está vivo ou morto, mas que também não existe nada. Eu achei que seria legal de comentar sobre isso, porque eu achei que combinava bem com o tema que a gente tá tratando e aonde o Woodman Consequences vive, que é esse limbo entre a vida e a morte. E agora que entendemos isso, a gente finalmente vai poder falar sobre a relação entre ciência quântica e a fez mágica do Freddy Fazbear. Fala a verdade, você não tava esperando por essa. Tal do Funtime, aonde você vai? Pra mim, você ia ficar na questão de repetição. Porque isso realmente, essa questão de repetição realmente tem, pessoal. Isso aí realmente existe. Existem muitas coincidências óbvias até demais, de que certas coisas continuam sendo repetidas. Certas coisas continuam sendo colocadas de volta, né? Sendo colocadas e de novo, de novo, de novo, de novo. Eu achei que ele ia até trazer coisas do Mimic, porque o começo da entrevista que ele tá falando lá, que o cara tá falando, é sobre os efeitos do que tem do Mimic. Tipo, eles colocaram os mesmos temas. Bom, ainda tem vídeo pra ver, né? Tem mais 13 minutos. Tá aqui o segredo do Mimic, então a gente vai chegar lá. Mas vamos ver pra onde vai isso aqui. Na série de livros Fazbear Frights, nós somos introduzidos ao conceito do Zero Point Field, ou o campo de ponto zero, e o interesse de alguns personagens de tentar controlar os seus infinitos poderes. História é essa que, se você jogou Fortnite, você provavelmente já deve estar familiarizado, mesmo que seja só um pouco. A questão é que o campo de ponto zero é algo real. O campo de ponto zero é a energia de fundo mais baixa possível que um sistema mecânico quântico pode possuir, mesmo no zero absoluto. Pela mecânica quântica e teoria quântica de campos, o espaço nunca está totalmente vazio. Em vez disso, ele ferve com partículas virtuais e energia. Em outras palavras, existem átomos no universo, que são feitos de partículas quânticas. Entre essas partículas não deveria haver nada, mas mesmo assim, nossas tecnologias conseguem captar energia. Isso aqui que eu te expliquei agora é ciência de verdade, não é algo que FNAF criou para explicar por que o Balloon Boy saiu de noite para fazer peripécias por aí. Mas agora a gente vai sair da ciência e ir para a parte mais fantasiosa da coisa. Em 2001, a autora americana Lynn McTaggart lançou um livro que supostamente estuda esses conceitos, chamado The Field. Ela acredita que nossos pensamentos determinam o que acontece na realidade, e que se a gente pensar, mas pensar muito, a gente pode controlar esse campo de ponto zero. Ela Toma cuidado. É o ponto que eu estou falando de algumas teorias de FNAF. A galera acaba colocando muita coisa de fora, muita coisa de fora. E eu sei que isso aqui é interessante. Eu já fiz teoria assim. Teorias assim eu gosto pra caramba de fazer. Mas são as que mais me dão dor de cabeça. Porque é o que mais a galera fica puta comigo. Porque, não, Corey, você tem que explicar FNAF usando FNAF. E eu consigo entender porque as pessoas falam isso. Porque a gente acaba colocando tantas coisas complicadas, tantas coisas difíceis, e eu acho que a ideia que você poderia explicar a parte do campo é justamente parte do Flipside. Seria muito melhor você explicar o ponto do que tem do paranormal que estão querendo usar, né? Que qual é o nome da filha da mãe lá? A Eleanor, que é aquela baby esticada da Frights, está querendo junto com outras pessoas, outros bichos também, né? Então, existe isso. Isso é real lá do jogo, dos livros, e do jogo o que nós temos é o Flipside de FNAF. Então, seria o ponto para juntar os dois. Você ir para outra coisa, para autoras que eu não acho que o Scott Calton foi tão longe assim, tá ligado? Eu acho que ele pensou realmente no conceito de colocar o paranormal como algo tátil, como algo em FNAF que acontece e que você consegue medir e que você consegue perceber ele. É um pouco do conceito da agonia, que eu gosto do conceito da agonia de remanescente. Eu sei que tem algumas pessoas que detestam, que acham que FNAF tinha que ser só sobre os bichos lá possuídos e acabou, né? Que aí a gente volta pro tema do porquê FNAF deveria acabar no 6. O FNAF acabou no 6, o resto é tudo história da carochinha. Só que já tinha conceitos de remanescentes lá. O conceito de Flipside já tava no FNAF World, que é na mesma época. Então, eu só ia falar isso. Uma coisa que a gente tem feito muito aqui, pelo menos quando eu vou escrever as coisas. Eu gosto de fazer teoria assim, eu não tô zoando, eu gosto, a galera sabe. Vocês me acompanham há muitos anos, vocês sabem que eu gosto de fazer, que nem minhas primeiras teorias de Band foram desse jeito, primeiras teorias de tudo que vocês imaginarem. Eu gosto de fazer isso, mas a galera fica muito puta comigo, mano. A primeira teoria de Undertale, tudo que eu falo, eu gosto de buscar referência e gosto de buscar coisas de outros lugares pra fazer paralelos e comparar. Mas as teorias
teorias e as coisas que mais me dão dor de cabeça. Eu adoraria voltar a fazer essas coisas, mas o quanto que a galera enche o meu saco. Ah, não, você tem que explicar FNAF com FNAF. Eu fico, tá bom, vambora. Detesto esse tipo de teoria? Não, eu acho ok. Só eu gosto de trazer mais coisas da mesa, igual o Funtime tá fazendo, né? Mas, novamente, toma cuidado pra onde você vai. Porque, às vezes, você ir muito longe, a pessoa talvez não vai entender nada, né? A parte principal é pegar esse conceito do paranormal e do flipside, que tem alguma correlação, sim. Mas, ao mesmo tempo, é o que esses bichos estão querendo controlar e tal, pra ficarem cada vez mais poderosos, que é o The Agony, aquela coisa da Fazbear Frights e tal. Também discute algo que, de fato, é um entendimento que a ciência tem sobre como o cérebro humano funciona, que é de que as memórias humanas são armazenadas por todo o cérebro, não em uma parte em específica. Então, perder uma parte do seu cérebro não vai fazer com que você perca completamente as suas lembranças, você só vai ter dificuldade em acessá-las. McTaggart também afirma no livro que o controle do campo de ponto zero é mais fácil para crianças ou em um estado de inconsciência, tipo dormir. Então, parabéns, você aparentemente consegue alterar a realidade enquanto você dorme. Mentira, não é tão fácil assim. A autora afirma que você teoricamente conseguiria fazer isso durante o sono ou em coma, pois o controle do ponto zero é mais fácil quando você diminui o senso de si. Porém, quando você tá dormindo, você também diminui o controle que você tem sobre seus próprios pensamentos. Apesar disso tudo, existe um caso que é exceção. O livro discute sobre pesquisas realizadas com pacientes para tentar adquirir esse efeito, mas com um detalhe importante. Algumas das pessoas presentes tinham sofrido danos ao lobo frontal do cérebro. A única pessoa que conseguiu um resultado acima da média foi um paciente com o lobo frontal esquerdo comprometido, o que pode ter dado a ele um senso de si bem menor, porém um nível de atenção normal. Imagina só que loucura se a gente tivesse um personagem que sofreu um dano no lobo frontal e com a capacidade de alterar a realidade, não é mesmo? E se por algum motivo tudo isso que eu apresentei não te convenceu, o nome do personagem do Fazbear Frights que estuda o campo de ponto zero, que é um conceito canon para FNAF e fornece explicações do sobrenatural da série, se chama Dr. Phineas Taggart. E assim... Não, pera, calma. Não, porque senão... Não, isso aqui é um problema. Porque se você começar a puxar, né, tipo assim, vamos procurar Eftons de verdade, vai cair em algumas teorias um tanto quanto complicadas. Porque, ou nomes, né, de sobrenomes que existem. Então, tipo assim, isso tem que falar que é uma coisa que eu já vou falar que isso pode complicar. Porque nos livros, isso tá em todos os livros, isso é importante para fazer as teorias. Qualquer coincidência com a realidade é só mera coincidência. Isso tá desde o Silverais. Cuidado, eu sei que é legal, é um bom detalhe, né? Porque McTaggart, Taggart e tal, mas cuidado, meu filho, cuidado, porque o problema, isso pode dar BO, não só pro próprio Scott Calton, mas também para avisar pro pessoal, galera, eventos ou pessoas que são só nomes colocados para fazer parte do universo do jogo, não que queiram fazer referência com alguém real, porque, novamente, direitos autorais, coisas de problema. Eu falo porque a gente usou isso em processo contra a série que me citou. Eu tô falando, cuidado, é muito legal o que você falou, mas ao mesmo tempo, não acho que o Scott Calton usou como referência isso, porque no mesmo livro fala que são só coincidências, não são pra explicar ou pra colocar com fatos verídicos ou reais ou estudos reais. É realmente, sabe, a história de FNAF pela história de FNAF. Vamos combinar assim? Porque senão a gente abre brecha pra falar, é uma pizzaria que aconteceu um bagulho ruim. E a gente volta pra aquela teoria bosta do FNAF 1. Não vamos fazer isso de novo. E qual teoria você tá referenciando? Aquela teoria de que um cara entrou na pizzaria da Chick Cheese e aí ele foi lá e tirou a vida de 5 pessoas, aí uma sobreviveu, e aí essa era o cozinheiro ligou e aí sobreviveu. E esse que sobreviveu era o Golden Fred. Entende que são coincidências, não são, né? Só avisando mesmo, pra gente poder caminhar de boa. Vambora. Praticamente tudo se torna explicado de uma forma bem satisfatória. O Crying Child, com sua mente quebrada, cheia de trauma e agonia, incapacitado de organizar as suas memórias, está inconscientemente alterando o mundo ao seu redor através do mundo espiritual, com as coisas que eram pequenas e inocentes ganhando forma terrível no mundo real. Legal, Os eventos, legal. Não, isso eu realmente a presença acredito. do Golden Freddy, tudo se torna facilmente explicável e, com as explicações dos livros, o universo inteiro de FNAF se torna incrivelmente mais legal e interessante. 4 jogos, uma história. Tudo isso que eu falei é uma teoria chamada de God Victim, criada pelo canal Unwithered Truth com o Gibby do Gibby Horrors Homestead.
eu estarei deixando os créditos do vídeo original na descrição. Eu não só acredito fielmente de que essa teoria é canônica, mas como eu tava seguindo por esse caminho por conta 100%. própria um bom tempo atrás, eu fiquei bem satisfeito de saber que eu tava indo pra algum lugar. Lógico que eu não fui tão longe, mas também eu não tava errado, olha que beleza. Eu recomendo fortemente que você assista o vídeo original por conta própria. Ele é muito bem produzido e explicado, e talvez você Me até pediram entenda pra melhor ver já com isso eles aí. do que esse daqui. Então, é isso. Resolvemos toda a história de FNAF, cada evento e cada repetição da série, Não, usando o não. livro underground dos anos 2000. Eu Não, diria não, que não. sim. Não, mas não. Vamos voltar de novo lá atrás. Novamente eu Isso falei aí, que aqui, não. bem aqui. Haviam rumores de pessoas desaparecendo e dos corpos nunca sendo encontrados em relação a Fazbear em 1983? Que estranho. Nós concluímos agora há pouco que esse pequeno rumor seria lembrado pelo Crankchild, que manifestaria isso na timeline depois. Mas eu deixei uma grande peça, talvez até mesmo um quebra-cabeça inteiro de fora da imagem pra gente discutir agora. Um jogo tão importante pra história. Jogo esse que é o melhor e mais bem feito da série até hoje, e que marca o começo de todos os... Eu discordo. Eu acho que o melhor e mais bem feito de todos os FNAFs, assim, o Secret of the Mimic é muito bom, mas pra mim, pelo menos de história, o próprio FNAF 4. O próprio FNAF 4 é um dos melhores da franquia. Mais bem feito, mais redondinho, com mais coisas, de tudo que você tá fazendo, usando até como base. O FNAF 4 é a base pra muita coisa. Mas eu gosto muito do Into the Pit também. É maravilhoso aquele jogo, né? Agora, se for pegar da era Steel Wool, eu tenho o Help Wanted 1 como um forte candidato. Pra mim, ainda é muito bom o Help Wanted 1. eventos da lore. Mas o Secret of the Mimic é muito bom também. Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic, o mais recente capítulo da história que nos insere no grande ano de 1979. E como discutimos aqui, ele segue a mesma regra, o mesmo tema de repetição que FNAF sempre seguiu. Mas com esse jogo, a repetição parece ser ainda mais intencional, talvez até mais do que no próprio FNAF 4. Em uma entrevista com Dalco, o diretor criativo do jogo, Evan Lampe, disse que a repetição é uma das coisas mais importantes a se considerar quanto à lore da série, mas em especial a esse jogo. E a maneira que ele fala isso é extremamente interessante. What's the saying? History doesn't repeat, but it rhymes. It's sort of like that, right? These ideas that aren't necessarily Funtime. As ideias não necessariamente são idênticas, mas que são motifs narrativos que retornam. É uma coisa também que acontece Undertale, Deltarune, a galera falar que muita coisa de Undertale, os motifs que aconteceram. Ah, não, então realmente Deltarune é sequência de Undertale. E não é, não é. Nem... Por mais que tenha os motifs ou coisas que aconteceram, paralelos e identidades e coisas iguais entre Undertale e Deltarune, são rimas. Não quer dizer que é a mesma coisa. Eu desculpo quebrar um pouco isso do negócio da repetição, mas a mesma coisa. Não é porque teve uma rima igual Criança Chorona em 83 e Guarda em 87 que foi a mesma coisa. É uma coisa que eu acho que a gente tem que ficar também bem clara, né? É realmente. direct one-to-ones, but there are these like churning, narrative motifs that come around again. A história não se repete, ela rima. É a melhor descrição que você pode dar ao tema que FNAF gira em torno. A gente não vê exatamente os mesmos eventos voltando, mas existe um diálogo acontecendo que conecta cada canto desse universo. E se analisarmos o Secret of the Mimic por esse lado, você percebe tudo. Conheça M2, um dos Mimics criados por Edwin Murray e que em 1979 matou vários funcionários que entraram dentro da fábrica e escondeu seus corpos dentro das fantasias. Uma invenção criada originalmente para executar o ato de repetir ações. Temos Edwin Murray, dono de uma fábrica com uma pizzaria subterrânea conectada por um bunker que leva até a sua casa. Casa e fábrica essas que eventualmente seriam comprados por William Afton, que se mudaria com sua família para lá após a morte dos Murrays. E o bunker que havia lá eventualmente se tornaria o bunker de experimentos do Sister Location. Mas assim como você já aprendeu, as ligações estão longe de acabar por aqui. Fiona é representada no jogo pelo Sol, enquanto Edwin é representado pela Lua. O Sol é amigável, enquanto a Lua é agressiva. Mais tarde na timeline, nós temos o Daycare Attendant, onde o lado amigável é Sun, enquanto o lado agressivo é o Moon. Eu gostaria de apontar que essa simbologia é tão legal e interessante que ela merece um vídeo inteiro só pra ela, tipo, pra vocês verem o tanto que eu gosto
gosto dessa imagem que FNAF usa. Mas continuando. Em 1979, nós temos o Data Diver, o Cleanovec, o Big Top, e no Security Breach, que se passa pelo menos a partir dos anos 2020, temos a Fazranch, os robozinhos de limpeza e o DJ Music Man. E não só isso, personagens criados pela Murrays como Monty e Roxy também viriam a retornar no futuro. Um dos principais inimigos que encontramos no Secret of the Mimic é Jack, uma das dezenas de roupas que o Mimic usa como disfarce. Jack é um palhaço Jack in the Box, com o tema da sua caixa de música sendo My Grandfather's Clock, o mesmo tema da Puppet. Em Help Wanted 2, o código para liberar o final do Mimic, que é acompanhado da Jack, está escondido no minigame The Puppet Master, e no Secret of the Mimic, a Jack quebrada traz fortes semelhança a Nightmare One, que também é referenciada por todo o Security Breach. Mesma música, lágrimas e listras pretas. Mas agora, tudo isso que eu apontei não é nada comparado ao que eu vou mostrar. David Murray, filho de Edwin e Fiona, não teve muita presença do próprio pai, tem um tigre de pelúcia como brinquedo favorito que ele carrega por todos os lugares. Usa uma camisa azul com listras brancas e que vivia na mesma casa que viria a ser a casa dos Eftons. Não tem listra não, cara. Ele escreveu o negócio na tela. Tem um tigre de pelúcia como brinquedo favorito que ele carrega por todos os lugares. Usa uma camisa azul com listras Camisa tem listras, já eu mostro. Ah, tá. brancas e que vivia na mesma casa que viria a ser a casa dos Eftons, no mesmo quarto e com até mesmo os mesmos brinquedos. Uns anos depois, David Murray sofre um acidente e morre no dia de seu aniversário. Eventualmente, vemos a memória dele se manifestando pela antiga fábrica de Edwin, como seu personagem favorito. Uma fantasia de tigre branco que se esconde no escuro, teleporta, causa alucinações e que ri da sua cara o tempo todo. Após a sua morte, M1 pressiona Edwin para criar outro Mimic para imitar o David, que é dito por ela mesma estar quebrado, e que era a missão de Edwin consertá-lo. E se não bastasse tudo isso, o youtuber Hyperdroid usou um método parecido para achar o nome da Cassidy no Survival Logbook, e curiosamente ele achou o nome Dave. Ah, e lembra das conexões entre o... Eu encerro o meu caso. A criança chorando chama Dave, tamo junto. Obrigado, gente. Minha contribuição com o FNAF está feita. Um beijo pra vocês, é isso. Posso me aposentar em paz. Tô brincando! Meu Deus do céu! Gregory Cryingchild. O Secret of the Mimic mostra David e M1 sentados no mesmo morro na frente. Não, mas peraí, esse final não existe. Esse final é deletado. Esse final não tem. Tá nos arquivos do jogo. Tá nos arquivos do jogo. Então, aí é que a gente entra num outro problema também, né? Por quê? Porque dentro dos arquivos do jogo, que você falou até da Princess Quest, que a princesa se chama Cassidy, nós temos o problema porque depois os caras foram lá e mudaram o nome. Mudaram o nome dela. Botaram lá, acho que Princess, sei lá, só tiraram o nome Cassidy. Aí é que a gente fica, a gente usa as coisas que são deletadas e removidas ou não. Porque tem vários diálogos dentro do Security Breach que eles foram removidos e a gente usa eles ou não. Aí agora a gente entra em mais um outro problema. O Special Delivery, ele foi apagado. Ele não existe, ele é Lost Media. A gente usa as coisas do Special Delivery ou não. Como é que nós faz? Entende que nós temos vários problemas? Eu entendo você usar isso aqui, mas o problema é, esse aqui você não consegue chegar nesse final pelas vias jogáveis. Você tem que ir pelos arquivos do jogo. Ir lá, explorar, fazer datamine e pegar os bagulho lá. Usa ou não usa? Quero ver a resposta de vocês aí depois, se vocês puderem mandar, por favor, se possível. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui do negócio do Dave aqui. Ah, e lembra das conexões entre o Gregory e o Cryingchild? O Secret of the Mimic mostra David e M1 sentados no mesmo morro na as frente letras da aqui mesma embaixo, árvore dos finais do Security Breach e da Ruin. Sendo que na Ruin, pra você conseguir esse final, você tem que usar a máscara da Vayne na frente de um cutout de Fredbear segurando 2 sorvetes. As semelhanças entre David Murray, Cryingchild e Gregory são praticamente impossíveis de se ignorar. Os Murrays e os Mimics são apenas mais umas das peças desse grande quebra-cabeça, mas a questão é que eles são as primeiras. Esse é o máximo que a gente consegue chegar voltando atrás. Não temos mais informações do que aconteceu antes. Talvez a verdadeira rima começou daquele criado para imitar.
E se considerarmos a teoria do Fazburger, que diz que todas as pizzarias da Fazbear foram construídas no mesmo terreno, teoria essa que eu também acredito ser canon e talvez inegável esse ponto, o Mimic estaria preso naquela sala por muito mais tempo do que o imaginado. A agonia dele e de tudo que aconteceu naquele lugar vai forçando tudo a se repetir, imitando a história que ele mesmo viveu eternamente. Isso inclusive traz até uma nova visão para a escolha. Isso que eu ia falar, temos outro problema também. Temos outro problema também, que eu já falei isso em outros vídeos. Temos outro problema também. A premissa de FNAF é de que as crianças possuem os animatrônicos, correto? Correto, todo mundo entendeu isso. Como nós fazemos para que o David esteja dentro do Mimic, ou que o David, né, a criança, seja minimamente possível, ou que esteja, ou que seja possuída para ter as habilidades, por exemplo, de teleportar naquela parte ali. Por quê? Nós temos a história pelos livros, onde uma pessoa atropela o David. E aí o David é enterrado e o Mimic não tá nem perto do bagulho. O Mimic tá sendo atualizado pelo Murray. O Murray que vai lá e espanca o Mimic depois na raiva, por ele ter perdido o filho dele. Já tinha perdido a esposa, perdeu o filho agora. E aí, como que nós faz? É tipo assim, porque o bagulho de teleportar é algo paranormal, é o bagulho, né, sobrenatural. Como que nós fazemos, então, pra explicar que o bicho, ele tem aquela habilidade? Eu dei a explicação que é parecida com a do Phantom Fox, que ele não tá teleportando, ele tá andando muito rápido. Mas as pessoas falaram, não, é a alma do David. Tá, então em que parte que a alma do David tá com esse bicho? Ah, não, mas aí pelas coisas e tal. Gente, tem que ter alguma coisa paranormal, pô. Tem que ter tido alguma coisa paranormal, no mínimo, tá ligado? Ah, não, mas as coisas paranormais é os funcionários. E aí é a imitação da alma do David. Aí eu acho que a gente pode chegar num acordo, né? A agonia que gera da morte das pessoas no universo de Five Nights at Freddy's, que o próprio Mimic matou, mas as coisas que foram colocadas pra tentar ser o David, que aí leva, né, o Mimic a ter essas coisas. Aí a gente pode começar a conversar daí. Mas falar que é 100% a alma do David ali dentro, eu não acho, porque tanto no próprio jogo quanto, né, nos livros, se aquele final existisse, eu ia falar, não, realmente, pessoal, realmente, né, a alma do David tá dentro do Mimic, mas esse final é um final deletado, mano. Isso que me quebra muito. Isso que eu falo, puta, mano, explicaria 100%, mas o final é deletado. Então, por quê? O que eles querem dizer com o final deletado? Que não era pra acontecer, né? Que o Scott Calton descartou. E como é que nós faz, né? Enfim. De design dos olhos do Mimic seria espirais. O ciclo continua. De novo e de novo. Essa teoria foi proposta pelo T-Dreads, que assim como God Victim, eu recomendo você assistir o vídeo dele por conta própria também, que vai estar na descrição. Sempre vai ter mais coisa pra adicionar. Agora, eu também acho que essa teoria está correta. Na verdade, eu pessoalmente acredito que ambas essas teorias podem coexistir. A gente comentou sobre toda essa repetição, ou melhor dizendo, essa rima, e tentou apontar um culpado pra isso. Mas talvez não tenha culpado. Na minha visão pessoal da história, ambas essas teorias estão certas, porque o tema sempre será o mesmo. E o tema só vai continuar sendo o mesmo porque a Fazbear Entertainment ainda está viva. Eu acho que a repetição é uma metáfora para o ciclo de vida da Fazbear Entertainment. Enquanto ela não morrer, enquanto as pessoas não deixarem a memória de todas as tragédias de lado, elas sempre vão voltar, independente de quanto tempo passe. Esse é o legado, é a maldição da Fazbear Entertainment. Eu proponho que a agonia está literalmente associada ao nome Fazbear, e é por isso que tudo que a gente vê continua acontecendo. Se a Fazbear não morrer, a tortura também não morre. Se o personagem do Freddy ainda existir, o tormento também vai. É tudo uma metáfora, uma mensagem sobre não deixar o passado morrer. Deixe o demônio com seus demônios e descanse a sua alma. Talvez fosse esse o real plano de Henry. Não só descansar as almas, mas descansar a empresa toda. Não havia salvação para aquele império afundado. Como ele mesmo disse, This place will not be remembered, and the memory of everything that started this can finally begin to fade away, as the agony of every tragedy should. E não aconteceu isso, né?
Esse é o Este problema. foi o meu vídeo. Eu espero de verdade que você tenha assistido até o final, porque significa muito mais pra mim do que você imagina e por ser um vídeo longo, eu acredito que muita gente não vai querer ter paciência de assistir ele até o final. Ah, eu vi, Pode vi acreditar, todo. significa muito mesmo. Quero também agradecer aqui nesse final os meus amigos por terem insistido tanto em eu continuar e terminar esse vídeo, porque vai por mim, não foi fácil. Se isso mudou sua visão da história de FNAF, compartilhe. Existem tantas pessoas que também deveriam saber disso. Vou ficando por aqui e valeu! Ah, algumas outras coisas que a gente já falou, algumas coisas que repetem, mas eu acho que é bom pôr em evidência sempre, né? É umas coisas que existem, são importantes e a gente deveria estar colocando mais em evidência, colocando sempre mais a par, né? Colocando sempre mais essa coisa do de novo, e colocar, como é que funciona e tudo mais. Excelente vídeo, gostei, é bom a gente sempre lembrar, é bom a gente sempre trazer, é bom a gente sempre colocar, né? Só que aí eu acho, eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que parar pra pensar, do tipo assim, muita coisa que eu vi aqui é do tipo, pô, são coisas que são, que a gente coloca na mesa e principalmente do negócio ali do livro, né, do Taggart. Já me pega um pouco, porque eu não sei se a gente usa, porque eu sei que tem uma parte da comunidade que odeia isso e tem parte da comunidade que adora isso. Eu particularmente gosto de fazer teoria sim, mas eu sei que tem pessoas que detestam, porque gostam que FNAF seja explicado por FNAF. Eu acho que é esse um dos problemas que a gente enfrenta tanto em Five Nights at Freddy's. Temos algumas pessoas que falam, vamos... Perdão. Vamos explicar FNAF, vamos pôr os pontos aqui. E aí quando você vai ver mesmo, às vezes tem que colocar tanta coisa pra explicar o óbvio, sabe? Tem que pôr tanta coisa porque a galera fica assim, parecendo um gatinho derretido. Assim, mano, eu fiz um vídeo de 3h30 e a galera fala, ainda não entendi nada. Eu falo, cara, então abandona, mano. Continua scrollando aí pra cima, continua curtindo, vendo, porque, cara, não fica claro, não tem o que eu fazer, velho. Não tem o que fazer, de verdade, assim, tipo, sei lá mesmo, tipo, vai rolar. Mas eu entendo as pessoas também, que ficam com esse pensamento, tem essa ideia e tal. Mas aí a gente tem que entrar num consenso, porque tem algumas coisas que são finais deletados e coisas que são deletadas estão nos arquivos do jogo, que a gente usa ou não usa, coloca ou não coloca. A gente fica sempre nesse medo, né? O que vai ser feito, o que não pode e tal. Mas eu acho que o que é o mais interessante do vídeo, pra mim, pelo menos, o que mais deveria ser colocado mesmo na mesa, o que mais eu acho importante é a parte de repetição, né? E que não é que a história se repete, mas novamente, ela é uma rima. Ela tá sempre sendo colocada com coisas e detalhes de novo, de novo, de novo, de novo. Eu acho que isso é até uma coisa, penso que é pra... Vamos pôr, isso foi exagerado pra cacete na Ultimate Custom Night. Exagerado no sentido de que você repetia até passar, mas o final era sempre o mesmo, né? Era só o Golden Fred aparecendo ali, acabou, né? Você tá sempre preso ali, né? Por mais que você repita, você tá sempre preso. Por mais que você faça as mesmas coisas, você tá sempre preso nas mesmas coisas, entendeu? Então, eu acredito que é interessante essa parte de você repetir. Interessante essa parte de você ver os palíndromos, né? Que vão se repetindo. Palíndromo, caso a galera esteja com dúvida, deixa eu pegar até o termo certo. Palíndromo. Palíndromo, pessoal, é uma palavra, frase ou número que se lê da mesma forma, tanto da esquerda pra direita, da direita pra esquerda. Tipo, radar, osso, ovo, arara, sabe? Tipo, socorro-me subir no ônibus em Marrocos. Você voltar, sabe? Isso o FNAF tem muito. E da onde eu vi isso pela primeira vez? No FNAF 4, onde tem justamente o áudio do Phone Guy, de novo, numa época que você fala, pô, mas não tinha Phone Guy no FNAF 4, por que do nada tem um áudio dele lá? E tá de trás pra frente ainda. Sempre teve isso em FNAF várias vezes. Eu acho que justamente porque você tem que repetir a noite, você volta, repete a noite. Então é tipo assim, a própria história, ela vai com esses paralelos juntos, de você repetir. Eu acho que isso é interessante pra caramba, né? Então, muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado. Vão no canal Tal do Funtime, link na descrição e no card. Tamo junto. Muito obrigado, pessoas, e até a próxima.